Vamos dar para Jesus uma linda salva de palmas. Bom, meus amigos, estou aqui hoje em nome de Jesus, com alegria. Esse é o 6º culto de hoje e Deus abençoando. Vimos muitas maravilhas de Deus e eu descobri uma coisa, que o povo daqui é tímido. Não, isso não é. Quando eu oro aqui, né, normalmente, pergunto, de dor a umas 5, 6 pessoas, mas naquele caso, tem dia que chega uns 20. No curso da nova, eu falei assim, não vai ter ninguém pegando testemunho, eu só quero saber se você foi curado. Quem foi curado de dores? 60 pessoas levantaram a mão. Eu falei, olha, se fosse falar no microfone, não levantava a mão. Que feio, pessoal, porque Jesus disse, quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu vou me envergonhar dele. A gente não tem mais de Deus, que a gente está só querendo um pouquinho. Tem gente que tem medo de Deus, eu não sei, eu começo a procurar, ele me chama para pregar, você vai ser bem sucedido. Se chamar você para ser uma autoridade, você vai ser bem sucedido. Onde Deus o colocar, você vai ser bem sucedido. Mas se estiver fora da presença dele, não vai ser não. Vamos abrir a Bíblia agora em Isaías 55, versículo 12. Aqui faz uma comparação com a gente, porque o Israel primeiro saiu do cativeiro do Egito. E saiu sem que Faraó matasse um israelita. Depois, o Israel iria para o cativeiro da Babilônia. E o Isaías profetizando fala o que iria acontecer na saída do Israel, que é o símbolo da nossa saída do império das trevas. O império das trevas é violento, é destruidor, mas não tem poder sobre nós. Ele diz o seguinte, porque com alegria saireis. Acabou, pessoal. Não tem ninguém que saia do império das trevas, saia com tristeza. Então não saiu. Quando você ouve o evangelho, você pode estar todo enrolado, contaminado, oprimido, amarrado pelas forças do mal. Quando você sai por ordem de Deus, você está tomando a decisão e você é transportado do império das trevas para o império do reino de Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Você não tem que sofrer nada, você sai com alegria. Você sair com tristeza, você está negando a operação de Deus, porque com alegria saireis e em paz sereis guiado. Olha, não tem outro jeito. Quando Deus faz a obra, você toma a posição, você sai com aquela alegria de Deus. Não reprima essa alegria, não esconda essa alegria. Não sei, amanhã eu posso desviar. Já desviou. Você não pode dar opção para o inimigo. O Oral Roberts, que nós já publicamos o livro dele, que já está no céu, um filho de índio americano, que teve um sucesso muito grande, final da década de 40, de 50, 60, 70, era um homem que sacudiu os Estados Unidos com o poder de Deus. Deus falou com ele, Oral, eu quero que você construa uma universidade, onde não vou ensinar essa baboseira que ensinam. Você vai cumprir o currículo, mas de maneira certa. Você vai formar gente não só para ser médico, advogado, engenheiro, mas para ser servo meu também. E o negócio era muito grande. E quando Deus deu o plano para ele, ele disse, Senhor, e se eu fracassar? Deus falou, isso você já fez. Como é que se eu fracassar, se Deus manda você? A gente perde bênçãos porque não crê, pessoal. Você pode estar morrendo. A palavra de Deus se revelou a você, é o seu momento de sorte. Abriu-se um canal entre você e Deus. Naquela revelação, você é a única pessoa que pode andar e chegar até Deus. Por isso tem que vir à igreja, tem que aprender. É que eu digo, cristão que não vem na igreja domingo, ele tem uma semana ruim. Ele não vai se preparar para vencer, não vai receber o armamento de Deus, a sabedoria, a unção. O Oral falou, e se eu fracassar, você acabou de fazer. Ele então tomou juízo, fez a universidade, onde estudam milhares de jovens, desde a década de 70, que essa universidade recebe gente de tudo quanto é lugar e forma as pessoas. Meu irmãozinho, se Deus te chamar para qualquer missão, não é só ministério não, nem todo mundo é chamado para estar aqui atrás não, mas tem gente que é chamado nas mais diversas ocupações e oportunidades que há no mundo. Então você pode ir em nome de Jesus, porque em paz, com alegria você sairá e em paz você é guiado. O que significa isso?
Quando nós começamos essa obra, eu estava até conversando com o Coutinho, a gente conversava muito na época, Deus nos usou para começar todo esse trabalho, e a gente estava falando e dizia, pois é, Coutinho, a gente às vezes não sabe quando ir, foi até a palavra dele, sabemos sim, Soares. Quando o sinal bate ali o verde, nós podemos ir. Bate o amarelo, tem que orar mais um pouquinho. Bateu o vermelho, não vá. Outra palavra, você tem paz no coração? Dentro da palavra de Deus tem. Então continua. Você está meio assim, tem qualquer coisa no ar, vou orar a Deus. E se bater vermelho, não vá. Deu aquela tristeza, aquela coisa, não saia, não faça nada, não assuma compromisso que Deus está dizendo que não é para ir. Continua nesse versículo. E em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face. Tanto o monte alto como o outeiro, que é um monte menor, físico existente, como montes que vão ter prazer em você. Pessoas estão sendo levantadas para ser uma bênção para a humanidade. Pessoa que tem um crânio assim mais abençoado, que vai criar uma empresa que vai arranjar emprego para os outros, porque todo mundo precisa trabalhar, precisa viver dignamente. Tem gente que não tem condição de ser um empresário, mas tem gente que é crânio, ser um profissional liberal, que aprende e vai fazer bem o trabalho dele, é um pesquisador, isso tudo é dom de Deus. Então os montes e os outeiros, eles vão fazer o que quando virem você passar? Eles vão exclamar de prazer perante a vossa face. E vão dizer, ó, essa pessoa é de Deus. O mundo vive bem com essa pessoa. Dá prazer. Ela realmente moraliza o que está fazendo. Isso é muito lindo. E o que mais? E todas as árvores do campo baterão palmas. Todas as pessoas, comercialmente falando, como aquele caso, Jesus orou para um cego e perguntou-lhe assim, como é que você está vendo? Jesus orando, hein? Não foi curado de cara, não. Ele olhou e falou, Senhor, eu vejo os homens, vejo ele como árvore andando. Jesus pôs a mão de novo, orou, ele ficou vendo bem. O que ele está vendo ali? Como árvore é uma coisa que você corta, serra, faz móvel e ganha dinheiro, objeto. Então não é para o homem de Deus. Quando você é curado por Jesus, a alma, o espírito, você não vê uma mulher como objeto, não vê um homem como objeto, que você pode ter prazer, pode ganhar dinheiro. Você vê como uma pessoa igual a você, criada à imagem e semelhança de Deus, e você respeita a pessoa, não importa se tem cultura, se não tem, se tem uma forma que todo mundo diz que é bonita ou bonita, ou se não tem, é um ser humano que você respeita. Essas árvores, essas pessoas que vão aí, que são pessoas bem-sucedidas, mas que não estão ligadas em Deus, elas vão fazer o que quando você passar? Baterão palmas. Essa pessoa é do bem, gostei dessa pessoa. E Deus sabe fazer a propaganda. Você não precisa gastar dinheiro com propaganda, com marketing, subornar alguém para falar bem, plantar uma notícia, não. Deus faz exatamente o que você precisa dentro do trabalho que Ele preparou para você. Quando Deus está na vida de uma pessoa, Deus faz um trabalho bonito. Há uns 10, 15 anos, eu não lembro quando, em Salvador teve um milagre bonito que a senhora foi lá falar comigo. Ela disse, missionário, eu sou psicóloga. E o meu consultório, de um tempo para cá, que sempre foi superlotado, não entrava mais ninguém. E a gente vive disso. Eu estava meio preocupada. Mas eu não ligava para Deus, não queria saber de que Deus era bobeira. Eu estou em casa sentado assim, olhando televisão, zapeando. E o meu cão do lado, eu tenho um cão, falou a raça dele lá, assim e tal. Aí quando eu passo no seu canal assim, olhei um pouquinho e mudei. O cão virou para mim e disse assim, ah, você gostou? Vou voltar para você. E voltei, ele ficou quieto. E a sua palavra entrou no meu coração. Olha como é que são as coisas, como é que Deus foi se revelar a mim. Aí o senhor disse, eu vou fazer uma oração, pega um copo com água. Ei, pega um copo com água, vai na cozinha. Aí eu fui. Não ia pegar não, peguei o copo com água e coloquei. E agora, põe em cima da televisão do lado. Coloquei do lado, em cima não dava que ia cair. O senhor acabou de orar e disse assim, e você me pergunta, o que eu faço com água? Faz o que você quiser. Eu falei e fiz assim, fiz a pergunta e falei isso. É assim, então, peraí. Ah, o meu cachorro tem um caroço, já que ele gostou, eu vou lavar, lavei. Missionário, no outro dia não tinha mais o caroço.
mas o senhor não sabe o melhor. Inexplicavelmente, o meu consultório começou a ligar. Hoje é 30 dias a fila, não tem tempo para atender mais ninguém, a não ser se for com pelo menos 30 dias. Como é que Deus abençoa? Quando Deus dá bênção, você só tem que ter uma coisa: até as árvores, esses querem vender, ganhar dinheiro, são ser humano, mas agem como se fosse um mundo só comercial. Vão bater palma, vão lhe aplaudir, porque Deus está na sua frente, e você não deve deixar o inimigo lhe enganar. Vamos agora para Deuteronômio. Eu estou numa série aqui que está gostosa, que não é brincadeira, e agora no último culto, eu estava falando aqui do versículo 13, em que Moisés disse aos israelitas, então Deuteronômio 4:13, então vos anunciou ele o seu concerto que vos prescreveu, os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os fizesseis na terra a qual passais a possuir. Isso aqui é uma lição para nós, que no Evangelho nós temos que ser mais aplicados. Arranjar uma Bíblia e ler. Porque Moisés ensinou a eles, ficou 40 anos com ele no deserto, então teve muito tempo, não tinham nada que fazer, e sair perto de Moisés era perigoso. Eram 3 milhões de pessoas que montavam no deserto, que as terras férteis já estavam os povos lá, não deixavam ninguém passar. Eles iam para a terra de ninguém, no meio do nada, a não ser animais peçonhentos e silvestres, selvagens que havia ali. E eles então montavam os acampamentos e só saíam quando Deus mandava. E como é que sabia que Deus mandava? Pela coincidência? Não, pelo o exemplo que Deus dava. Deus colocou sobre eles uma nuvem, que durante o dia o deserto é muito quente, abrasador, fazia um ar-condicionado, o vento passava e o sol não queimava eles. Era como se fosse para chover todo dia e não chovia nunca. À noite vira ao contrário, é muito frio. Aí Deus põe uma coluna de fogo que iluminava eles. Eles tinham toda a luz necessária, de graça, não pagavam nada, e ainda esquentava eles. Então eles passavam no ar-condicionado dia e noite, levado por Deus. E como é que eles comiam se no deserto não tem nada? O maná que todo dia caía, era só colher e preparar. E como é que eles bebiam? Não bebiam água. Eles só tinham sede quando pecavam. Enquanto estava na presença de Deus, não tinha. Deus fazia a água multiplicar em cada célula. Você sabe que a água você bebe, ela vai passando, a célula pega a gotinha microscópica dela, mas não perdia, ficava ali simplesmente. Quando pecava, aí sim, tinha que pedir água, que não aguentava mais de sede. Mas a comida, e por que o maná? Deus não dava outra comida, o maná era preparado, eles nunca tiveram uma virose passando por lá, e teve cólera, agora teve sarampo, agora morreu tanta... Não tinha. O maná sustentava ele, o sistema imunológico dele estava firme, qualquer coisa repelia. O homem, quando terminou a caminhada, não tinha um homem que tinha mais de 60 anos, porque o dia que começou, quem de 60 anos para cima teria que morrer durante a caminhada, e morreu. O dia que terminaram, todo mundo era menos de 60 anos, só 2 que eram mais. Era o Josué e o Caleb. O Caleb estava chegando aos 80 e o Josué, não sei, deve ser mais ou menos a idade. O resto, até Moisés morreu para eles poderem entrar em Canaã. Todo mundo foi embora. Mulheres tinham mais de 60, que é os homens que Deus considerou quando eles recusaram de entrar, que eles foram mal com Deus, e burros. Eles em 3 meses, 4 meses, ficaram de frente à terra dos amorreus. E Deus disse, sobe e possua a terra. Moisés, não dá para a gente escolher uns espias aí, você fala com o Senhor, para a gente mandar ver se a terra é como Deus disse? E Deus disse, manda. Aí mandaram, os espias trouxeram a má notícia, 40 anos perdidos no deserto. Amigo, não perca a direção de Deus. Ele, quando dá uma coisa para você, você já está preparadíssimo para assumir aquela coisa e fazer. Duvidar de Deus é perigoso. Você pode passar por um deserto aí de 40 anos, se não for embora antes. Aí o que ocorreu? O Moisés então ensinou eles
Ele me ordenou e ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos para que os fizesse na terra a qual passais a possuir. No Evangelho nós temos esses estatutos e esse juízo. Na proporção que eu posso, o pastor Jaime pode, os pastores podem, a gente vai pregando. Mas é preciso fazer estudos, crescer, porque a prosperidade não vem por acaso, ela tem leis que a dirigem, leis espirituais de Deus. A cura divina é a mesma coisa, a santificação. Tem cristão que aceitou Jesus, mas está aí com o inimigo aí sempre atrás deles aí, criando problemas de doenças e outros males. Bom, aí o que ocorreu? Para que os fizesse na terra que passa. No Evangelho nós temos que fazer, pessoal. É falta de entendimento de Deus. O problema que é muito mais fácil fazer a pessoa ficar religiosa. Aí ela fica 2, 3 horas repetindo oração aí e não dá trabalho para quem deveria ensinar a buscar Deus, ou seja, que ele aprendeu também, que às vezes não aprendeu. Então nós temos que ensinar o que é, como é que se faz, e o Moisés teve essa paciência e ensinou eles. E aí ele diz assim, guardai pois, é o 15, olha bem, com diligência a vossa alma. Já tinha falado antes que nós tínhamos que guardar a nossa alma. Agora ele fala que é com diligência. O que é com diligência? Você ficar ali examinando ali com sabedoria, querendo acertar e guardar a sua alma. A tentação vem. Aí você recusa a tentação. Graças a Deus que você recusou. Mas a sua alma pode ter sido contaminada. O inimigo, ele é pernicioso. Quando os filisteus vieram contra Davi, quando ele acabou de subir o reino, o Davi saiu contra eles. Perguntou a Deus, vai, como é que eu faço? Pode ir que eu sou com você. O Davi deu neles, e eles se mandaram. Sabe o que eles fizeram? Deixaram os ídolos dele ali, de ouro e de prata. Tão fácil carregar, quem que vai deixar um ídolo de ouro? Tem dinheiro, o ouro sempre foi um metal caríssimo. Aquilo ali tem um valor tremendo. Quando o pessoal mostrar Davi, Davi passa fogo em tudo. Isso é golpe. E o inimigo é assim. Ele te dá uma tentação. O bom é você nem examinar a tentação, já repreender e mandar embora. Mas se você olhar um vislumbrezinho só, aquilo fica na alma. Mas talvez fosse bom, quem sabe, desse prazer, desse recurso e tudo. E aí você tem que fazer o quê? Moisés diz, guardai, pois, com diligência, com afinco, com determinação, examinando as coisas a vossa alma. E por que tinha que guardar? Pois semelhança nenhuma viste no dia em que o Senhor, vosso Deus, em Horebe, falou convosco no meio do fogo. Deus desceu no monte Horebe, da metade para cima era uma fogueira que ia na metade do céu. A gente não sabe quanto era, mas só que olhando a olho nu, era a metade. De tão grande que era aquele fogo, e Deus falava pelo fogo. Eles não viram semelhança de nada, porque o povo é inclinado à idolatria, a criar uma imagem, a facilidade, para poder, em vez de falar com Deus, em espírito, encontrar Ele, fazer uma oração, uma coisa que não vale nada, que não resolve problema de nenhum. Então o Senhor Deus não deixou, mas eles tinham que guardar a alma deles, para não inventar. Isso aqui é que eu vi, isso aqui vai dar. E quando se inventa uma coisa, tem uma porção de bobinhos que chegam, é verdade mesmo, então vamos pedir. Não, a gente fala com Deus naquilo que nós entendemos quando ouvimos a pregação da palavra ou lemos a Bíblia, amém? Vamos ficar de pé que eu quero orar com vocês, o tempo corre logo. E depois vem a novela do Ideal, aí o pastor Jaime fica com vocês, que eu vou seguir o meu caminho. Curve a cabeça, feche os olhos agora. Meu irmãozinho, creia, Deus não vai passar aqui por acaso não. Deus vai passar aqui para abençoar. A sua dor pode sair agora. A sua sequela de uma queda, de um derrame, de um acidente, que está há anos, é aquele problema que você já disse, eu não sei o que vai ser de mim, vai ser o que você quiser agora, que você sabe que tem que fazer. 10 segundos, feche os olhos e diga para Deus em 10 segundos o que você quer dele. Pai, eu quero o livramento desse mal. Eu já começo orando dizendo, Pai, eu estou entrando em tua presença agora
para resolver o problema dessa pessoa que está passando por uma necessidade muito grande e que precisa da cura, da libertação, da solução do problema. Pois, Pai, em nome de Jesus, eu entro em batalha agora, batalha espiritual. Esse mal, ó Deus, que está entrando nessa vida, não foi convidado a entrar, nem convidado será ao sair, mas obrigado a sair agora, porque nós vamos mandar embora, Pai, que está nos intestinos dessa pessoa, causando os mais diversos desconfortos. Vai sair agora, Pai, aquela fístula vai ser operada pelo teu poder. Essa pessoa vai receber a libertação agora. Não importa, ó Deus, onde estiver no sistema digestivo, desde a entrada do alimento até a saída do resíduo, vai ser operado pelo teu poder agora, como também o sistema sanguíneo, ó Deus, circulatório dessa pessoa, o sistema urinário, reprodutor, locomotor, linfático, o sistema nervoso, o sistema dos ossos, o sistema dos músculos, o sistema das glândulas agora, Pai, onde estiver agora, em qualquer setor do sistema linfático vai sair, do imunológico vai sair, do pensamento. Eu estou repreendendo agora esse mal que caiu na alma dessa pessoa. Ela está presa, amarrada por um espírito de pecado, de sedução. Esse mal que entrou na vida financeira, na fonte de renda, onde estiver vai sair agora, em qualquer parte da alma, do espírito e do corpo. Odor vai embora, doença vai embora, sequela vai embora. Ninguém está pedindo você, nós estamos mandando você sair. E eu, Pai, eu peço, Pai, manda fogo agora na vida dessa pessoa para queimar essa obra maligna. Vai ter que soltar agora. E eu digo, saia, vai embora e não permaneça, em nome de Jesus. Agora senta em nome de Jesus. Depois o pastor Jaime vai orar e nós vamos agora a novela da vida real. Deus abençoe vocês. Maestro, novela da vida real, por favor. Cláudio e a esposa moram em uma casa precária. Mesmo trabalhando muito, eles não conseguem prosperar e essa situação dura 20 anos. Era uma coisa assim que a gente trabalhava e não via o progresso. E não sei aonde que ia o dinheiro, que ainda não tinha nada. Aí quando foi um dia fiquei desempregado, aí o carpinteiro na frente, que sempre limpava a frente da minha casa, pedaço do vizinho, coloquei a enxada assim, minha mão me apoiando a enxada, olhei pra Isa na porta. Hoje eu vou na igreja. Ela olhou pra mim, duvido. Aí eu falei, então você vai ver. 3 meses me batizei. E quando eu estava nesse ministério, eu já me inspirava no missionário. Aí a minha prima já fazia anos que me convidou para ir na igreja da graça. Eu falei assim, hoje eu vou ficar na igreja. E eu falei para Isa, a igreja é uma benção. O pastor fala assim e a gente entende isso aqui, ó. Aí a gente foi para a igreja, o meu filho Ângelo e a minha esposa não iam, não me acompanhavam no outro ministério. A família de Cláudio se converte na Igreja da Graça e se tornam membros desse ministério. Em 2000, ele aprende a ser fiel no dízimo. Então tinha separado o dízimo. Ali eu falei, aqui ninguém mexe, e até hoje ninguém mexe, ninguém toca. A Isa chegou para mim, Cláudio, não tem leite. E nós estávamos numa situação meio difícil no começo. Deus proverá, falava, vou pegar esse dinheiro e comprar leite. Eu falei, não, o dízimo você não toca. Pense a encrenca que eu arrumei com a mulher, mas Deus proveu. Eu sei que eu trouxe uma caixa de leite, não me lembro de onde. Eu só tento arrumar no guarda-roupa, me caiu 3 notas de R$100. No guarda-roupa chegou, eu fiquei olhando assim, meu Deus. Falei, esse dinheiro aqui é seu? Eu falei, não. Falei, não ia esquecer. R$300 no guarda-roupa. Depois que a gente começou a conhecer a Jesus, as coisas foram mudando. Abriu assim as portas do emprego, na verdade. Hoje eu estou já com 17 anos já nessa empresa e eu digo para os irmãos o seguinte, se você quer alguma coisa, tem que provocar fé. Quando vi um carro, eu falava, igual meu carro. Eu não tinha carro, eu falava, igual meu carro. Deus abençoa a minha casa, igual meu carro, mas o segredo disso é o dízimo. Pela fé, Cláudio vai até uma imobiliária comprar uma casa.
Essa casa que nós estamos aqui hoje, a primeira vez que eu fui nessa imobiliária, essa casa estava vendida. E eu cheguei, gostei dessa casa, mas está vendida. Eu pensei comigo, assim, sem falar nada para ninguém, está vendida para mim. Então, como eu trabalho aqui perto, eu passava, Deus abençoe a minha casa. Fui acompanhando toda a construção da casa, pela fé. De repente, veio a papelada. No mês do meu aniversário, peguei as chaves da casa. A gente achava impossível, né, pelo homem, mas para Deus a gente conseguiu quitar a casa, tem o carro, nossa, a gente tem conforto, é uma benção. Trocamos de carro 4 vezes já, carro zero. A gente trabalha sim, mas a gente vê a diferença, a gente sai passear, a gente tem conforto. E a casa estava vendida, como o vendedor dizia, hoje essa casa aqui, que hoje Deus abençoou, aumentou. Eu sempre falo, é um cantinho no céu, né? Que a gente tem paz aqui dentro, alegria, não falta alimento, não falta nada. Tudo é maravilhoso na presença de Deus. E o meu segredo de sucesso é o dízimo. Sou dizimista, sou ofertante. Quando a situação vem quebrada já, porque Deus quebra, porque existe esse demônio devorador, esse é só Deus que tira. Sou patrocinador do Show da Fé, eu coloquei família. Eu posso dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Família feliz, filhos estão bem, ele é uma bênção, meu casamento está uma bênção. O que eu tenho é só agradecer a Deus pela minha família, por tudo. Seja fiel a Deus, sem Jesus não dá. Não dá. Glória a Deus. Tudo bem? Chegamos aqui nessa parte falando a importância, né, da fidelidade a Deus. A Bíblia diz, 1 Samuel 2,30, eu honro aos que me honram. Então ele honrou. Honre a Deus também nos seus dias, seja fiel no dar ao Senhor, que é importante. Deus não tira nada de uma pessoa. Deus abençoa a pessoa com o que ela dá ao Senhor, é do Senhor. Deixa eu fazer uma oração pelo pessoal de casa. Levante uma mão, por favor. Pai, nós mandamos a bênção para todos que estão ligados com a programação. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Esta pessoa, onde ela estiver agora, no horário em que ela estiver, que ela seja abençoada, agraciada com essa bênção dos céus, em o nome de Jesus Cristo. Todos digam amém.